Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira santa, né? Segunda-feira da Semana Santa. Já te adianto que todos os vídeos da Quinta-feira Santa já estão disponíveis aqui no canal, tá bom? Então dá uma olhada já para você se preparar para o início do nosso tríduo pascal. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta segunda-feira se encontra lá em João 12, versículos de 1 a 11, que nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os terei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Para quem não sabe, o grande motivo que o evangelista João traz para a crucifixão de Jesus é exatamente a ressurreição que ele provocou, né, na vida de Lázaro. E então é interessante que a igreja é muito pedagógica. Ela acaba colocando para nós essa visão, né, para que a gente entenda. Estamos nos preparando da entrega de Jesus. Estamos nos preparando para a crucifixão de Jesus. Só que aqui é interessante saber que Jesus entra na sua última semana de vida, 6 dias antes da Páscoa. Ele vai então para Betânia, onde morava Lázaro. Lá era o local de repouso de Jesus, porque Lázaro era amigo de Jesus. E aqui diz que oferece um jantar para Jesus. Até aí tudo bem. Só que de repente Maria pega meio litro de perfume de nardo puro. Gente, para quem não sabe, esse perfume, ele era 1 ano de salário de um trabalhador naquele tempo. Então assim, ela gastou muito. Vamos pensar por aí. Imagina você pegar 1 ano de salário mínimo e foi esse perfume que ela derramou, meio litro. E ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Cheia. E Judas Iscariotes, nessa hora, começa, desculpa a expressão, mas a dar uma de doido. Ele começa a dar uma de santo na frente de Jesus. Mas Senhor, por que não vender esse perfume para dar aos pobres? Quem lê essa frase começa a achar que, nossa, ele teve um bom coração. Mas Jesus sabia do coração de Judas. Ele sabia que, no final das contas, Judas estava pensando em si mesmo. Tem muitas pessoas que se utilizam de frases bonitas para esconder o seu egocentrismo, o seu egoísmo, sabe? E provavelmente era exatamente isso que Judas estava fazendo. Então ele estava, aspas, saindo bem na fita, mas no final das contas a intenção que estava no coração dele era outra. E como a gente diz, né? De boas intenções o inferno está cheio. Mas aí, por que essa mulher então, Maria, derramou perfume? Amados irmãos e irmãs, para quem não sabe, todas as vezes que alguém morria naquele tempo, se preparava. Assim como hoje a gente coloca formol, né? Tem várias especiarias também, enfim, para o sepultamento de alguém. Naquele tempo também se fazia isso. Então, um dos indicativos é que provavelmente aqui já era uma referência clara à morte de Cristo. Um segundo indicativo também é porque naquele tempo quem era ungido com óleo e perfume eram reis. Então também era um indicativo de que Jesus também era rei. E nós podemos também pensar, né? Qual é a nossa forma de também derramar-se diante de Jesus? Será que também eu reconheço que Ele é rei? Será que eu também estou preparando-me para essa celebração da sua paixão, morte e ressurreição? Mas mais do que isso, vamos fazer um comparativo aqui da visão de Judas para a visão de Maria. Enquanto Judas estava calculando e contando moedas, Maria estava colecionando momentos com o Mestre. Enquanto Judas tem um cálculo frio, né? Frieza no coração, Maria derrama-se de amor. A casa inteira se enche de amor. Sabe por quê?
O amor de verdade deixa rastros. Quem ama de verdade, por onde passa, exala esse amor. Nas suas ações, no seu jeito de ser, nas suas palavras. E quantas vezes a gente não tem deixado rastro? Se a gente não está deixando rastro, é porque a gente não está amando de verdade. E aí, para nossa reflexão nessa segunda-feira, eu quero te convidar a 3 coisas. Primeiro, a se perguntar, como é que tu está expressando teu amor por Jesus? Maria derramou tudo aos pés. Derramou talvez 1 ano de trabalho. Derramou o seu sustento. Derrubou aquilo que ela tinha para sobreviver muitas vezes. Derrubou todo aquele ano dela, né? Vamos pensar como a gente tem hoje. A gente é quase escravo do trabalho. A gente trabalha. Tudo aquilo que eu trabalhei no ano, derrama aos pés do Mestre. Será que eu tenho coragem de derrubar o meu ano, a minha vida, a minha história aos pés do Senhor? O meu passado, o meu hoje, o meu amanhã, os meus sonhos, as minhas metas. Será que eu tenho coragem de dizer assim, Senhor, eu quero deixar tudo aos teus pés? Sem pensar em consequências, sabe? Porque o que importa é derramar-se diante de ti. Será que a gente tem feito isso? Segunda coisa. Será que eu quero gastar o meu melhor com o Senhor? Tem gente que fica oferecendo o que sobra. Se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Se sobrar tempo, eu me oferto a Jesus. Se sobrar tempo, eu rezo o texto. Se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Será que é assim que a gente tem tratado com Cristo? Somente se sobrar? E por fim, a gente já percebeu que Judas não fala verdade nenhuma. Mas será que, diferentemente de Judas, quando eu falo dos outros, eu sou verdadeiro? Ou será que eu me torno uma pessoa hipócrita, exatamente igual a Judas? Aponto o dedo em relação ao outro, critico o outro, mas tudo baseando isso em mentiras. Somente para sair bem na fita, somente para dar uma de santo, dar uma pose de santo, porque tem muita gente que infelizmente vai nesse caminho. Amados irmãos e irmãs, vamos começar a Semana Santa com essa posição. Eu quero derramar tudo. Tudo. É a grande lição que eu quero deixar para vocês hoje. Senhor, eu quero também derramar o meu perfume. Porque perfume não foi feito para viver guardado em frasco. A minha vida não foi feita para viver guardada, trancada nas 4 paredes. Mas a minha vida foi feita para ser derramada. Para que as pessoas sintam o exalar de Cristo nas minhas ações, nas minhas palavras, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, que esse vídeo também possa te ajudar a vivenciar melhor essa Semana Santa. Até os próximos vídeos, tá bom? Até mais.